Durante evento em São Paulo, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, avisou uma reforma tributária radical não passará pelo Congresso. Repórter Berenice Leite. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que espera um projeto de reforma fiscal equilibrado que trate da responsabilidade fiscal sem se esquecer da responsabilidade social. A declaração foi durante um evento do Banco BTG Pactual em São Paulo. Lira afirmou que o Congresso fará a reforma fiscal possível e que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, teria concordado em apresentar um texto moderado aos parlamentares. O grupo de trabalho foi subscrito ontem para que revisite as conversas com setores produtivos, a parte federativa do Brasil e todos os setores, para que tão logo o governo tenha sua base construída, e ele vai ter tempo para isso, a gente possa colocar no plenário o que eu chamo de reforma possível. Nós não vamos fazer nunca a reforma tributária que cada um aqui tem na cabeça ou que acha que é a correta. A reforma tributária, se a gente desburocratizar, simplificar e ajustar alguns pontos, qualquer avanço nela já será significativo. Então nós temos pautas importantes para tratar, a nova âncora fiscal, que eu não canso de dizer que o próprio ministro Haddad sentou numa mesa com todas as lideranças da Câmara na discussão da votação da PEC da transição e fizemos um acordo para que o texto que vier tenha que ser um texto médio que possa angariar apoio de base de mudança constitucional, ou seja, um texto radical para um lado ou um texto radical para o outro não terá sucesso no plenário do Congresso. Atualmente, duas propostas de emenda à Constituição tramitam aqui no Congresso Nacional. A PEC 45 da Câmara e a PEC 110 do Senado. Ambas unificam a cobrança de tributos sobre o consumo. A diferença é que na PEC 110 é um tributo estadual e na PEC 45 é nacional. Aqui no Congresso, quem articula a reforma tributária é o líder do governo na Câmara, o deputado federal José Guimarães, do PT. Segundo ele, o texto final deve ser uma junção dos dois projetos de emenda à Constituição. Além disso, devem também inserir sugestões do Executivo. Guimarães disse ainda que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve apresentar até o meio do ano um texto final com a fusão desses dois projetos. O presidente da Câmara disse nesta quarta-feira que é prioridade a aprovação da reforma tributária. Porém, ele preferiu não estipular um prazo para que isso passe aqui no Congresso Nacional. No entanto, ele também lembrou que é importante que o governo federal fortaleça a sua base dentro da Câmara dos Deputados para que o texto avance, para que seja um caminho e o texto avance no Legislativo. De Brasília, Berenice Leite. Diogo, esse pode ser o tom do impasse da aprovação da reforma, que de qualquer forma pode demorar também para ser aprovada. O que quer dizer a reforma possível e a radical? Exatamente. O presidente da Câmara, Arthur Lira, ele está deixando claro que, apesar do apoio do presidente Lula e do governo à reeleição dele à presidência da Câmara, o apoio que ele vai dar ao governo, a ajuda que ele vai dar ao governo não será incondicional, não será absoluta, né? Então, o que se pode entender por radical, por exemplo, é se houver aumento de impostos exagerados para o setor de serviços, por exemplo, ou se houver alguma tentativa do governo de fazer algum tipo de taxação de cunho mais populista e com pouco efeito prático, como uma taxação muito exagerada de pessoas mais ricas, né? Aquela taxação dos ricos, né? Que é algo que, inclusive, a gente viu em fala anterior de Haddad nesse mesmo evento, em que ele justamente apontou como um dos principais problemas do sistema tributário brasileiro o desequilíbrio, né, da taxação dos impostos para as pessoas mais pobres proporcionalmente em relação às pessoas mais ricas. Mas, evidentemente, tudo isso pode ser revisto porque tudo tem um preço quando se está lidando com o Centrão. Então, a gente tem, por exemplo, uma notícia recente de que o próprio governo está abrindo mão, né, de recursos, que são recursos do Ministério, para que Lira possa distribuir emendas para deputados novos, que teoricamente não teriam chance, inclusive, de indicar essas emendas ainda por orçamento desse ano. Então, tudo isso, obviamente, faz parte do jogo político e o que está ficando claro é que, na questão de matérias econômicas, o governo terá que bater bastante cabeça para conseguir atingir seus objetivos e, certamente, em alguns pontos, terá que ceder.
Cristiano, a discussão da âncora fiscal e a própria reforma tributária. Reforma que não sai do papel há pelo menos 30 anos e, ao que tudo indica, pelo menos nesse ano, as condições políticas estão dadas. Agora, se a matéria será aprovada, é outra história, né? Olha, eu vejo que o presidente Arthur Lira, ele tem um papel extremamente importante para que essa reforma tributária ela saia do papel. E ele já deu o pontapé inicial nesse sentido, que é através da criação do grupo de trabalho que tem um prazo de 90 dias para estabelecer uma linha política, uma linha de um certo consenso na Câmara dos Deputados a ser seguido no novo projeto que será apreciado. Então, nesse sentido, o papel de Lira se assemelha um pouco ao papel de Rodrigo Maia na reforma da Previdência em 2019. Ou seja, se você não tiver o parlamento imbuído da ideia de aprovação de um texto, de se chegar a um consenso do que é possível, não se vai conseguir a tão sonhada e tão esperada reforma tributária no país. De qualquer forma, Diogo, por que a reforma tributária é unânime na opinião de todos como importante para a melhora da economia como um todo? Inclusive, a gente acompanhou outro dia Roberto Campos Neto, em meio a essa discussão, falando que ela poderia ser muito útil com relação também à tão questionada taxa de juros. Exatamente. E o próprio Lira deu ali o tom, né, de consenso, digamos assim, em relação à reforma tributária. Ele fala sobre a questão da simplificação, ou seja, ninguém questiona no Brasil, isso à esquerda ou à direita, de que o sistema tributário brasileiro é um emaranhado, confuso, né, cheio de regras, muitas vezes sobrepostas e que causam realmente grande transtorno, principalmente dificultando até o empreendedorismo, né, algo essencial aí para a geração de empregos e geração de riqueza no país. Então, acho que nesse ponto, a questão da necessidade de simplificar, há um consenso. Aí, em outros pontos, né, de onde vai sair mais recursos, se a reforma vai, na verdade, compensar, por exemplo, uma gastança maior do Estado, que é algo que aparentemente o governo atual tende a querer, quer dizer, tudo isso ainda vai ser objeto de discussão, mas que há necessidade de fazer essa reforma e de simplificar o sistema de imposto do Brasil, isso ninguém tem dúvida. Cristiano, é possível elencar um principal entrave para essa reforma? Será que os governadores vão estar dispostos a abrir mão de receitas? É a tal da guerra fiscal que perdura no Brasil? Esse é o ponto, Thiago. Então, o fato é que a reforma tributária, ela tem que criar uma engenharia que ela não gere prejuízo para estados e municípios, porque os estados e municípios, todos nós sabemos bem do papel, da importância, da força política que eles têm, especialmente os estados, em relação à bancada de deputados. Então, para se chegar num consenso, num texto de consenso, é fundamental que se preserve a questão dos ganhos, a questão da renda tributária que estados e municípios possuem. Ô, Diogo, em 30 segundinhos, essa demora para aprovação da reforma, a ministra do Desenvolvimento, Simone Tebet, outro dia falou em mais de 5, 6 meses, pode depender de se a reforma vai ser fatiada ou não? Exatamente, pode sim, inclusive uma parte dela pode até ser aprovada antes, né, antes do fim do ano, mas de fato o que a gente tem que lembrar também é que essa reforma, quer dizer, uma reforma tributária já vem sendo discutida no Brasil há muitos anos e nos últimos 4 anos também foi um ponto importante de discussão no Congresso, mas não se conseguiu aprovar no governo anterior. Então, agora, com o novo governo, é preciso dar nova tração a esses esforços. Há grandes chances de que sim, a reforma vai sair e quanto antes sair, melhor. Mas antes, é preciso esperar, é preciso ver quais vão ser essas regras fiscais novas que o governo pretende apresentar no mês que vem. Isso também será fundamental para definir, aí, inclusive, estabelecer uma linha, um padrão médio para essa nova reforma tributária.